A alma de um médico, o espírito de um médico, apareceu por seu motorista. Isso na cidade de Várzea Grande, no Piauí. Isso aconteceu em 2019, agora recente, não é um caso muito antigo não, pois é. É esse caso que eu vou contar para vocês agora. Esse caso sucedeu, é um caso verídico, um caso verdadeiro. Eu apurei nas fontes, o motorista, né, graças a Deus ainda está vivo, que é o Dereu. Todo mundo na cidade de Várzea Grande, no Piauí, conhece o Dereu e conheceu com certeza o doutor Almeida, não é mesmo? Pois é, uma história 100% verídica, sem tirar e nem pôr. Apurei lá todas as fontes, você pode ir na internet buscar lá pelo Dereu, você pode ir no Google buscar lá pelo doutor Almeida na cidade de Várzea Grande, no Piauí, que vai ver que são personagens que lá existiram e esse caso é verídico. Falando em Várzea Grande, no Piauí, eu quero mandar um abraço. Camarada, gente boa, gente fina, o Marcelo Santos, ele é da Rádio Web Cidade, lá em Várzea Grande. Ele é vigilante e tem programa e é dono dessa rádio, trabalha em outras rádios lá da região. E ele é seguidor nosso, fiel mesmo. Quando eu acabo de sapecar o caos aqui, ele já dá um joinha de lá que já tá assistindo. O companheiro é firme mesmo. Ele coloca os nossos causos nas rádios lá, né, na web rádio Cidade lá de Várzea Grande, em outras rádios, quando é programação automática, ele coloca os nossos causos para passar lá. A gente fica muito satisfeito, te agradece. Um grande abraço, que Deus te abençoe, meu amigo Marcelo Santos. E o Marcelo Santos, eu tenho proseado com ele, pensa num caboclo sabido, camarada sabido, inteligente, culto. Dá gosto conversar com ele, que o homem é simples, mas porém é notório que o homem é bem sabido mesmo. E vamos pro caos sem mais delongas. Pois então, como eu falei, na cidade de Várzea Grande, no estado do Piauí, existia o doutor Almeida. Doutor Almeida, um dos homens mais queridos, mais respeitados, mais admirados daquela cidade de Várzea Grande, lá no Piauí. Ele trabalhava no hospital público da cidade, atendia nos PS, né, nos postos de saúde da cidade. Ele era aquele camarada que ele estava no plantão dele, às vezes ele esticava, espichava o plantão para poder atender quem estivesse esperando. Fora do plantão dele, ele morava numa chácara pertinho da cidade, exatamente onde aconteceu o fato que eu vou dizer já já. Ele morava nessa chácara, então ele trabalhava fora do horário, ele esticava lá o dia que ele estava de serviço. Acontecia qualquer coisa na cidade, porque cidade pequena do interior é assim, né? Adoeceu uma pessoa, aí vai num vereador, vai num vizinho, vai num comerciante, a própria pessoa vai lá no médico. O doutor Almeida era o salvador mesmo, o médico santo daquela cidade de Várzea Grande, no Piauí, que deixou saudade e boas lembranças. Pois bem, ele morava nessa chacrinha perto da cidade, ele terminava o serviço dele e ia pra chacrinha. Às vezes ele chegava na chacrinha, tava lá tratando das criações, tinha fazendo uma comidinha, mexendo por ali, acho que a família dele morava lá. Às vezes ele tinha chegado pouco tempo da cidade, do hospital, mal tinha tirado a roupa de trabalho, chegava alguém. Às vezes ele atendia até lá na própria chácara. Então o homem era muito querido e muito amado por toda a cidade. Foi uma perda muito grande quando em 2019 o doutor Almeida morreu de Covid. Pois é, o doutor morreu de Covid. E o Dereu, graças a Deus, está vivo lá na cidade de Várzea Grande, no Piauí. Dereu era o motorista da prefeitura. Então ele dirigia para a prefeitura, para o hospital, para o posto de saúde, dirigia o ônibus se precisar, seja que ele faz tudo da cidade. E Dereu também é um cara muito querido, muito amado, tá lá na cidade. Quem é que não conhece o Dereu lá em Várzea Grande, né? Pois é, e Dereu dirigia muito para esse médico. O prefeito, vai lá na chácara buscar a doutora Almeida para levar na casa da Maria que ela tá doente.
Dereu ir. Dereu, leva o pessoal lá na rodoviária da outra cidade para ir para Teresina, leva na rodoviária, leva lá em Teresina, leva na outra cidade. Tá lá, Dereu. E esse médico andava com o Dereu, pelo menos uma vez no dia o Dereu levava ou buscava esse doutor Almeida em algum lugar. E Dereu é um cara muito brincalhão. Dereu, tudo que você fala com ele faz certinho, mas ele leva na brincadeira. Qualquer assunto que você falar com ele, Dereu, leva ali o fulano de tal no aeroporto, na rodoviária de Teresina. Tudo bem, eu vou, mas ele completava com uma brincadeira, com uma gozação, um cara muito alegre, muito brincalhão. E ele brincava demais com o doutor Almeida. Ele é meio gordinho, o Dereu, e o doutor Almeida também. Eles brincavam, que as brincadeiras entre os dois ali, e ele muito gozador. Tudo que fala com o Dereu, ele faz uma brincadeira, uma gozação, alguma coisa, e é um cara alegre que ri o tempo todo, mas um cara honesto, honrado, trabalhador e muito querido também na cidade. E ele, mas doutor Almeida era uma parceria e tanto, para salvar e ajudar o povo lá, né, de Várzea Grande. Aí doutor Almeida morreu, e Dereu começou com as brincadeiras. Passava em frente ao hospital, ele dizia: "Ei, doutor Almeida, não deixa o povo morrer não, hein?" E o doutor Almeida, além de médico, ele também era médium. Ele conversava com os espíritos. Às vezes chegava um doente no hospital, ele dizia para os colegas de trabalho: "Ó, esse aqui não passa de hoje não, isso aqui já está no caderno, isso aqui vai fazer a passagem daqui para amanhã." Às vezes chegava outro doente, ele dizia, os outros médicos às vezes já meio desanimados, achando que o cara ia bater com as 10, que ia trelar os dedão. O Almeida dizia: "Não, ele vai fazer a passagem agora não, vamos cuidar dele que ele não vai morrer agora não." Agora, quando era criança, incrível que pareça, é um detalhe, quando era criança, doutor Almeida não dizia nada, não dizia que ela ia fazer a passagem, que ela ia morrer, e também não dizia nada. A gente não sabe se não tinha os espíritos, não informava ele sobre as crianças, ou se ele não queria falar, né? Mas geralmente ele sabia, quando o paciente chegava no hospital ou nas mãos dele, se a pessoa ia se salvar ou se ia morrer. E ele também conversava com os espíritos, às vezes espiritualmente ele ajudava muitas pessoas também. Às vezes tinha morrido um parente da pessoa, a mãe, o pai, alguma coisa, né? A pessoa ia consultar com ele, às vezes a pessoa nem conhecia ele, nem ele conhecia a pessoa, mas ele dizia: "Ó, seu pai, sua mãe, fulano de tal, tá bem, tá assim, já fez a passagem, tá lá fazendo as faculdades espirituais, tá lá no hospital espiritual chamado Purgatório, tá bem e tal, tá lá com os outros parentes, recebeu ele, fulano, que era seu tio, seu padrinho, recebeu ele lá, o espírito dele, quando ele fez a passagem." Ele explicava para a pessoa. Então, além de um excelente, um ótimo, um médico exemplar, ele também era médico e muito respeitado também nesse segmento. Só que ele não ficava muito focando no segmento de médium, não. Ele falava o que era preciso e resumia, ele dava mesmo 100%, 150%, 200% da profissão de médico. E claro, como ser humano também, o doutor Almeida deixou um legado muito especial. Eu não perguntei se lá na cidade ficou descendente dele, né? Filhos, sobrinhos, netos, né? Mas com certeza a família dele, seja lá de Várzea Grande ou de outro lugar, e toda a cidade de Várzea Grande, tem muito orgulho, né? E tem muito carinho pelo doutor Almeida. Pois bem, e o Dereu continuou com essas brincadeiras dele. Aí o que acontece? Dereu, toda vez que passava em frente à chacrinha, que a chacrinha do doutor Almeida, que ele morava, era na saída da cidade. Assim, 1 quilômetro e pouco da cidade. Toda vez que Dereu passava lá, às vezes dirigindo o carro da prefeitura, com gente doente para levar para o hospital, para levar para consulta, com outros tipos de morador, para fazer um exame de vista, para fazer outra coisa, às vezes carregando trabalhador da prefeitura, levando os professores num congresso, Dereu passava lá dirigindo: "Ei, doutor Almeida, tranquilo, né? Como é que tá lá em cima? Tudo beleza? Nós tá sentindo saudade do senhor, hein?" Na volta a mesma coisa. De vez em quando falava: "Dereu, você deixa de brincadeira, porque com quem já morreu a gente não se brinca." E ele: "Que nada, mano. O cara era meu chegado, o doutor Almeida era meu amigo, acabou aqui no coração, ó." Ele era
um dos melhores amigos que eu tinha, e eu tenho liberdade de brincar com ele, tranquilidade. E continuou. Centenas de vezes, eu passava em frente à chacrinha do Dr. Almeida e ficava chamando por ele lá. Pois bem, foi nada não. Passou uns dias lá, o prefeito falou com o Dereu, ó, pega esse pessoal aqui, leva lá, não sei se na rodoviária ou no aeroporto de Teresina, que é a capital, né, Piauí, leva esse pessoal ali e deixa lá, que eles vão pegar um voo lá, acho, pra São Paulo, pra algum lugar. Beleza, Dereu como um cara trabalhador exemplar, né, pegou o carro lá da prefeitura, deixa eu tiçar o fogo aqui. Pegou o carro lá da prefeitura, a boquinha da noite, acho que o voo do pessoal era meia-noite, botou o pessoal no carro. Na hora que ele tava passando em frente à chácara onde morava o doutor Almeida, lá vai Tereu com as brincadeiras dele. Ei, doutor Almeida, beleza? Como é que tá aí? Eu vou ali em Teresina, mas já eu volto pra nós conversar. E o pessoal, Dereu, você deixa de brincar com a alma do outro mundo. Você deixa dessas brincadeiras sem graça. Brinca com quem tá vivo. Uma hora esse trem vai azedar pro seu rumo, caboclo. Dereu que nada, o cara era meu amigo. Dava aquela risadona cativante que Dereu tem, né? E beleza, pois não, pois bem. Deixou o pessoal lá em Teresina, saiu lá, não sei se do aeroporto, da rodoviária, conforme eu falei, e rapou pra trás, né, pra Várzea Grande. E ele sozinho, na madrugada, vem cortando assim com vontade. A estrada pra chegar lá em Várzea Grande, não sei se hoje é asfaltada, mas até que o Dr. Almeida morreu em 19, isso aconteceu com o Dereu em 2020, 2021, por aí, pouco tempo atrás. Não sei se já era asfaltada, às vezes hoje já tá asfaltada, mas nessa data não era asfaltada. E Dereu lá vem que vem tinindo de lá pra cá no carro da prefeitura. Quando Dereu foi chegando pertinho lá, onde era a chácara do Dr. Almeida, e lá vai entistido aqui, aí pisando meio muito, uns 80 por hora, que já é muito pra estrada de chão, né? Ele gostava de pisar um pouquinho, e estrada boa, ele conhecia, madrugada, sabia que só tinha ele na estrada mesmo. Dereu lá vai naquela estrada de terra ali que vai uns 80 por hora. Ele só viu quando um homem meio gordo, todo de branco, saiu de um lado da estrada, da beirada da estrada e foi caminhando para atravessar a estrada bem na frente dele. Não deu nem tempo dele pensar em pisar no freio. Foi tudo assim, em milésimo de segundo. Quando ele pensou em tirar o pé do acelerador para pisar no freio, só escutou a pancada. Pá! Aquela pancada aqui na frente do carro, que ele chegou a ver a cabeça da pessoa, passou assim acima do para-brisa e veio por baixo e o carro passou por cima. E ela juntou esse carro no freio. O carro foi comendo cascaio e deu umas 5, 6 rodadas assim, ó, no meio da pista. Ele, minha Nossa Senhora, agora eu me tornei criminoso. Eu matei uma pessoa, estraguei o carro da prefeitura, meu divino pai eterno, meu Deus do céu. Aí ele foi para abrir a porta assim, tava coberto de poeira, tanta poeira nas rodadas que o carro deu, que ele nem sabia se ele estava dentro da estrada, se ele estava no mato, se ele estava de fora, ele não sabia. Ele sabia que o carro pelo menos não tinha tombado, ele não sabia a posição que ele estava. Então ele tentou abrir a porta assim, coberto de poeira, aqui o poeirão cobrindo. Aí ele puxou a porta de volta um pouquinho para esperar a poeira passar, para ele poder saber onde ele ia pisar, porque ele não sabia qual a posição que ele estava, né? Que ele falou, não, eu tenho que ir lá ver para essa pessoa, minha Nossa Senhora, desesperado. Aí ele segurou a porta do carro aqui, esperou de noite, né? A poeira baixando, e ele deixou o carro com os farol acesos, né? Aí, quando ele abriu a porta aqui, ele foi abrindo a porta devagarzinho aqui, notou que o carro tinha rodado, mas ele ainda estava dentro da estrada lá na frente. Aí ele voltou para trás, minha Nossa Senhora, eu matei uma pessoa, meu Deus do céu, e agoniado. Ele voltou olhando e nada. Ele tinha certeza, a pessoa bateu, chegou a subir, desceu e o carro, ele sentiu quando o carro passou por cima da pessoa. Aí ele olhou, foi lá no carro, pegou uma lanterna, olhou em volta, tudo, nada.
Ele foi lá na frente do carro, não tinha um arranhão. Falou, não, mas alguma coisa tá errada. Uma pancada dessa aqui, ela matou a pessoa e acabou com a frente do carro. Se você bater num passarinho, dependendo do lugar, ele quebra o vidro, quebra aquela grade do carro. Se você bater num cachorro, ele quebra aquela frente do carro todinho, mas que eu bati numa pessoa? Alguma coisa tá errada. Aí ele começou a cismar. E bem na frente da porteirinha, onde era a chácara de finado do Dr. Almeida. Aí ele começou a arrepiar até os cabelos do relógio. Que ele usava aquele relógio antigo da corda que tinha cabelo. O homem se arrepiou todo e começou a ficar com medo. Aí ele fez a menção para voltar. A lanterna dele apagou, automaticamente a lanterna dele apagou. Ele balançou, pelejou, apertou a lanterna pilha, fogou a tampa, puxou de novo e a lanterna apagou. Não acendeu mais a lanterna. Ficou só os faróis do carro aceso. Aí, no que ele deu meia volta para voltar aqui, para entrar no carro de novo, nessa hora ele já estava com medo, ele sabia que alguma coisa estranha, né, que uma força oculta teria acontecido. Aquilo ele já lembrou logo, falou, doutor Almeida. Ele começou a ouvir mil coisas na cabeça dele. E ele já começou a ficar com medo. Embora Dereu nunca foi um medroso assim, não. Sempre cabra piauiense assim, meio arrochado, meio valente. Não valente de brigar, mas firme, homem firme, assim, alegre, brincalhão, um cara firme. Quando ele deu meia volta, que pensou para entrar no carro novamente, veio um vento frio. Um vento frio foi trazendo uma poeira e jogando assim no rumo dos olhos dele, aquele vento que veio na estrada de lá pra cá, ainda tinha um pouco da poeira do carro que tinha rodado de lá pra cá. Veio aquela poeira que ele teve que botar a mão nos olhos assim, pra não encher o joio de terra. No que ele botou a mão nos olhos assim, aquele vento frio veio nele que ele chegou a arrepiar todinho. Ele sentiu quando o Dr. Almeida chegou bem pertinho dele. Ele sentiu que era o Dr. Almeida, ele sentiu o cheiro. Porque o médico, quando ele sai do serviço, ele tá com cheiro de álcool, que ele desinfeta a mão toda hora, ele tá com cheiro de remédio, ele tá com cheiro de várias coisas. Então, toda vez que o Dr. Almeida entrava no carro dele, que ele era motorista, né, ele sentia aquele cheiro do Dr. Almeida, o cheiro de álcool, o cheiro de remédio, né? O cheiro da roupa dele, né? Ele vê aquele cheiro no nariz dele certinho do Dr. Almeida. E o Dr. Almeida chegou bem na orelha. Ele não teve coragem de abrir os olhos, né? Ficou com a mão aqui, ó, tampando o olho. E ele sentiu quando o Dr. Almeida chegou, o cheiro dele, a presença dele, que a gente pode não estar vendo, mas tem a percepção, tem o sexto sentido, né? Ele viu que chegou. Dr. Almeida foi no ouvido dele que ele sentiu até o soprar. Foi no ouvido dele e disse, ó, Dereu, você para com essas brincadeiras. Porque aqui do outro lado, nada é brincadeira. Aqui do outro lado, você falar brincando, você falar com raiva, você falar alegre, você falar triste, você falar mentira, você falar verdade. Aqui, nós vemos tudo como verdade. Aqui não tem brincadeira, não tem fantasia, não tem teatro. Então você para com essas brincadeiras, porque isso às vezes até me atrapalha. Às vezes meu espírito está em outra missão. Então, Dereu, por favor, pare com essas brincadeiras. Doutor Almeida tinha uma voz assim meio grossa, meio arrastada. Rapaz, esse Dereu ficou com tanto medo, mas com tanto medo, e sem saber o que fazer, que aí o vento até parou, e ele com medo de tirar a mão aqui de cima e com medo de abrir os olhos, para não ver a alma, o espírito, né, do Dr. Almeida. Ele ficou assim. O medo foi tanto que ele ficou lá alguns segundos assim, desse jeito, e aquele vento frio foi parando. Aí ele meio que parece que, não sei se em alguns momentos, parece que ele ficou meio em off, ou alguma coisa aconteceu com ele que ele assustou assim. O que está acontecendo comigo? E virou para cá, virou para lá, virou para cá, virou para lá. E não viu mais nada. Nada de nada. Só aquele silêncio. Ele tinha apagado o carro e os grilos cantando no mato. Ele estava com a lanterna em cima do capô aqui do carro. Ele pegou a lanterna e a lanterna acendeu na hora. Ele iluminou de novo em volta todinho, iluminou de novo a frente do carro e já com muito medo. Iluminou lá na estrada, não tinha nada de nada. Só aí ele entendeu.
Ele pulou no carro e pisou o que tinha pro rumo da casa dele. Chegou na casa dele, jogou o carro lá fora de qualquer jeito, desceu gritando, chamando a mulher dele, com a voz sem poder sair, às vezes falava, às vezes acenava, e todo molhado. Já viu aquele ditado, o caboclo mijou de medo? Pois é, o Dereu, apesar de ser um homem corajoso, firme, era um cara religioso, mas ele mijou de medo. Ele tava todo mijado. Não sei se tinha alguma massinha, alguma coisa, mas a pessoa que me contou falou que ele só mijou. Esse detalhe eu não vou dizer porque não foi me contado. O cara que me contou disse que ele estava todo mijado. Eu acho que de repente até tinha mais coisa na caixa, não é mesmo? Pois é, ele entrou em casa, com muito sacrifício, ele conseguiu contar para a mulher dele o acontecido. Ele não conseguiu dormir durante vários dias, várias noites, né? Ele não conseguiu dormir, teve que procurar psicólogo, teve que procurar médico, tomar remédio, procurou o líder religioso dele, né, para poder dar conselho, ensinar ele alguma coisa, além do que ele já sabia, né? Até que passou um tempo, ele conseguiu voltar a consciência ao normal, mas de quando em quando esse passado bate na cabeça dele e ele se assusta e tem medo até hoje. Hoje, em vez dele passar lá e chamar Dr. Almeida, toda vez que ele passa, ele faz uma oração para a alma do Dr. Almeida e sempre agradece a ele pelo bem que ele fez em vida para toda a cidade e pede sempre a Deus que acolha a alma dele, que perdoe os pecados dele. Então ele mudou mesmo a atitude. O Dereu não deixou de ser um homem brincalhão, um homem alegre, um homem gozador. Mas nesse sentido de brincar com a alma, com o espírito de quem já morreu, Dereu não brinca com o Dr. Almeida, com a alma do Dr. Almeida e com a alma de mais ninguém. E serviu de exemplo, que lá a cidade inteira sabe disso. Ele seguiu o exemplo lá, outras pessoas que às vezes brincavam, eu não acredito, eu não tenho medo de água, eu não tenho medo de assombração. Depois do acontecido com Dereu e com o espírito de Dr. Almeida, muito cabuquinho papudo lá, muita gente papuda, eu não tenho medo, eu vou no cemitério, eu passo lá onde é que tiver e tal. Mudou o pensamento. Entendeu? Que o espírito de quem já morreu não é para fazer brincadeira, não. Você tem que fazer uma oração. Às vezes até pedir uma ajuda, né? Que às vezes ele está num bom lugar, pode agir, ele está no mundo espiritual, talvez mais perto de Deus, mais perto dos anjos, né? Pode até nos ajudar em alguma coisa. Mas brincadeira, né? Abuso, brincadeira, não se deve fazer com quem já morreu, né? Com a alma, com o espírito de quem já morreu, não é aconselhável, não é respeitoso e o resultado pode ser, para você que faz isso, para você que não acredita, pode acontecer com você igual aconteceu com o Dereu ou até pior, né? A região lá de Várzea Grande, todo mundo conhece essa história, todo mundo conhece o Dereu e sabe que ele não é homem de bagatela. Dereu não é homem de ficar conversando fiado, não é homem de mentir, não. Ele é muito brincalhão, muito alegre, mas mentir não é o forte dele, não. Ele é um cara sério, um cara honesto, embora seja alegre. Todo mundo sabe que esse caso é verdadeiro. Se você gostou do caso, você manda para seus amigos, para seus parentes, espalha aí pelo Brasil lá fora e até para o mundo. Tem gente em Portugal, Estados Unidos, Japão, que assunta nós. Em outros países, grupo de brasileiros, e a gente fica muito satisfeito. Eu deixo aqui embaixo sempre o meu WhatsApp, se quiser entrar em contato comigo para me falar da sua empresa, do seu produto, mandar um caso para mim, uma história aí da sua região, da sua cidade. Você pode elogiar, você pode criticar. Se você quiser também inserir a propaganda direto na plataforma do YouTube, durante a constância desse caos, você deve ter assuntado aí que apareceu várias propagandas, vários anúncios, não é mesmo? Poderia ser sua empresa, poderia ser o seu produto. Dessa maneira aí, você, o pessoal do marketing da sua empresa, da sua indústria, vai saber o que fazer, vai inserir diretamente na plataforma do YouTube. Se você quiser que eu fale da sua empresa, do seu produto, do meu jeito aqui caipira, do nosso jeito caipira aqui, no pé do fogo, você fala direto comigo, vai lhe custar muito pouco. Eu não falo muito em patrocínio, eu falo em parceria.
Eu te ajudo e você me ajuda. Às vezes você tem uma rádio web, você tem uma rádio normal, você tem um programa de televisão, um programa de rádio, você faz alguma campanha, alguma coisa, ou mesmo da sua empresa, do seu produto. Eu falo aqui da sua empresa, do seu produto. Você manda para mim o seu produto, manda aí produtos da sua empresa ou o produto que você fabrica. Eu vou ficar satisfeito em receber o seu produto. Ainda vou mostrar aqui, né, no meu canal para os nossos seguidores. E nós ajuda um ao outro e o trem vai triando, não é mesmo? Um grande abraço, que Deus abençoe. Eu vou fazer aqui um arroz com piqui. O arroz eu deixei ferver um pouquinho ali até eu contar o caso. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, olha só, ó. Pra você que gosta, ó. Meu amigo. Hoje é domingo aqui em Brasília, dia 23 de novembro. Fazer aqui esse piquezinho com arroz, linguiça e galinha caipira. A gueroba eu vou fazer separado. Obrigado!